menores, está bem depois dos maiores. Essa é a dica. Vou dar outra dica boa, entre Gênesis e Apocalipse, está aí. Quem achou Sofonias 1,14 deu glória. Aleluia. E Obadias 1,15. Qual o nome dos dois livros? Você lê, olha para mim, qual o nome? Obadias e Obadias. Fala outro profeta menor aí. Outro. Ageu tem também? Tem. Bom. Bem alto, Sofonias 1,14. 1, 2, 3. Leia. Só irmão Cidete comprou? Desse lado aqui? Pode ler, irmão Cidete. 1,14. Vou repetir. O grande dia do Senhor está perto, vírgula, está perto, e se apressa muito a voz do dia do Senhor, amargamente clamará ali o homem poderoso. Aquele dia é um dia de indignação, dia de angústia, dia de ânsia, dia de alvoroço e de desolação, dia de trevas, dia de escuridão, dias de nuvens, de densas trevas, dia de trombeta e de alarido contra as cidades fortes e contra as torres altas. E angustiarei os homens, e eles andarão como cegos, porque pecaram contra o Senhor, e o seu sangue se derramará como pó, e a sua carne como esterco. Nem a sua prata, nem o seu ouro os poderá livrar do dia do furor do Senhor. Mas pelo fogo do seu zelo, toda esta terra será consumida, porque certamente fará de todos os moradores da terra uma destruição total e apressada. O dia do Senhor vai ser assim do jeito que o Senhor falou? Ele repete por 2 vezes: está perto, e se apressa muito a voz do Senhor, pelo dia do Senhor. Irmãos, Sofonias escreveu aqui mais ou menos 900 anos antes de Cristo. Sabe o que é? Quase 1000 anos antes da vinda de Jesus, ele falou isso. Está perto, apressa-te a voz do Senhor. Como pode, irmãos, estar tão perto, sendo que demorou 1000 anos? E aí? Sabe o que quer dizer isso? Quer dizer que 1000 anos antes de Jesus vir, um profeta já começa a dizer: está bem perto a vinda do Senhor, do Messias, o dia do Senhor. Mas ele está falando aqui também, meus irmãos, a respeito da segunda vinda de Cristo, que ele já está falando de desolação, já está falando de sofrimento, já está falando aqui de apocalipse, já está falando aqui de término da humanidade na terra. Ou seja, se faltava 1000 anos para a vinda de Cristo e veio 1000 anos depois, Jesus veio, então estava faltando 1 mais 2, 3, estava faltando 3000 anos só para a data de hoje, e ele dizendo: está perto, está perto, está perto. Como explicar isso? Quando o apóstolo Paulo escreve para os Tessalonicenses, ele fala a respeito de um povo que cruza o braço e não está nem aí para a vinda do Senhor. E ele, o apóstolo Paulo, diz nessa carta: está próximo o final dos tempos, ou seja, é chegado o final dos tempos. Mais para frente, você vê não só a igreja de Tessalonicenses cruzando os braços
Mas também você vê em outras passagens na Bíblia, como por exemplo em Filipenses 4:5, o apóstolo Paulo também diz: perto está o Senhor. Em Apocalipse 3:11, o próprio Senhor Jesus diz: eis que cedo venho, eis que venho sem demora, guarda o que tem, para que ninguém tome a tua coroa. O apóstolo João previu o surgimento de muitos anticristos ou falsos cristos nessa última hora da igreja na terra. Aí quando Paulo fala de último tempo, quando Sofonias fala a respeito de estar bem perto o dia do Senhor, aí quando João vem e diz: já não é mais os últimos tempos, é a última hora. Mas uma hora falta 1000 anos para a primeira vinda, 3000 anos para a segunda, e esses homens vivendo, falando isso a respeito da vida de Jesus e falando que está tão perto. Hoje a igreja vive a mesma situação, Marco Aurélio. Primeiro, como a igreja de Tessalonicenses, eles não estão preocupados com a vinda de Jesus. Ninguém está preocupado. São poucos aqueles que estão preocupados. Eu participei de um culto fúnebre e você poderia ver nos olhos de cada um que estava ali o desespero e o medo de morrer. Crente que não vai nem ver o outro que faleceu com medo de morto. Crente que tem medo de ver um corpo sem vida. Pessoas que servem ao Senhor, medo de enterro, de velório, de ver o caixão, de ver o defunto. A situação da igreja, aqueles que vão meio assim, não chega nem muito perto, e quando chega perto, dá uma olhadinha nos que já sai, só para dizer que foi, ou seja, venci o meu medo, mas eu fui. Mas o que faz ter tanto medo? Acha que dá azar. Azar não, é medo de morrer mesmo, medo da morte. Aí o morto pode, sei lá, de repente dar uma piscadinha para mim. Isso. Ou sei lá, de repente você está ali perto do esquife e ele, que eu falei lá, né? Velório de crente é uma coisa assim que ninguém entende. Você canta, você chora, você ri, você brinca, né, irmão Cidete? Teve uma hora lá que a gente, irmão, cada brincadeira lá. Aí eu falei assim: a gente tem isso, irmãos, é de Deus, isso é nosso, a alegria é nossa. Até no culto fúnebre, tem hora que o Espírito Santo vem e fala: pode chorar um pouquinho, vamos rir um pouquinho. Você fala de falta de respeito, não é falta de respeito, irmão. Parte do consolo. Irmão, é o consolo de quem é salvo. Ô, glória! Porque quando vai alguém sem salvação, é uma tristeza terrível, irmãos. Você não tem tempo nem para dar uma brincadeirinha e rir um pouquinho, porque é triste demais. Mas com salvo é diferente. Aí o pessoal começou, juntou a família grande, aqueles crentes tudo doido, na hora que estava rindo. Aí eu falei assim, bonito, né? Conhecendo a tia, se ela levantar daquele caixão agora, ela vai dizer assim: muito bonito, né? No meu velório, vocês rindo. Bonito, hein? Que respeito aquele jeito dela. Aí pronto, aí todo mundo acabou de rir, né? Dando gargalhada. Mas teve hora de chorar, da tristeza que tem. Aí, pode falar, meu senhor. E se ficasse uma ou dois, né? O quê? Irmãos, na hora do... Ficou 24 horas quase, né? Umas 20 horas o corpo dela sendo velado. Umas 20 horas. Pode falar. Pastor Maria, eu já me fiz essa pergunta para mim. Eu estava lá no velório da minha mãe, olhando ela ali, eu falei: tá comigo, né? Qual o seu pastor sempre fala isso aqui? Aí eu fiquei pensando, meus irmãos tudo chorando, tudo ali, né? E não conhece o Deus que a gente serve, né? Eu falei: se a minha mãe levantasse daqui, meu irmão, a porta era pequena. Eu acredito que, só que é o seguinte, eu não correria, eu ficava junto. Irmão, eu tenho certeza que eu não correria. É igual eu, irmão, eu oro e fico ali, Senhor, levanto o presunto, levanto o defunto. Todo enquanto fúnebre que eu faço, eu oro para Deus ressuscitar o defunto. Levanta, Pai, dá vida de novo.
Porque o primeiro a dar um abraço, um beijo vai ser eu. Aí eu vou dar aquele aperto. A pessoa ali. Aí eu ficava imaginando a tia, Marcão, assim, ó, dando uma piscadinha pra mim. Que alegria. Aí quer ser uma alegria maior ainda. Mas você olha assim, você vê o semblante das pessoas.